Esta pregação, meu irmão, minha irmã, dessa noite, segundo domingo do ano, início de ano, essa pregação será sobre planos e projetos futuros. O presbítero ali falou algo ali precioso, né? Pode sonhar, pode planejar. E essa pregação trará para nós conselhos que servirão para este ano de 2023 e também para o restante de nossas vidas. Nós consideraremos sim planos materiais, seculares, associados com o aspecto espiritual. E primeiramente nós vamos conceituar sobre um conflito que às vezes pode ocorrer no nosso coração. Você vai entender. Vamos ler Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Vou falar depois quem escreveu. É importante nós lembrarmos a história da escrita de Eclesiastes. E voltar lá atrás um pouquinho, no início, mas aqui nós vamos ler o capítulo 11. Quem já abriu? Eclesiastes 11, a partir do versículo 1. Uma palavra que o Senhor deu há milhares de anos. E Ele tem usado essa palavra, tem trazido ao nosso coração como conselhos importantes para este tempo. Quem já conseguiu aí, pode dizer amém? Temos a projeção também na versão que nós usamos aqui na igreja. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Outro versículo. Reparte com 7 e ainda com... Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O que acontece quando as nuvens estão cheias? Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Esse próximo versículo aí, vamos juntos, o 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as... Vamos falar bem firme? Que faz todas as coisas. E esse versículo, vão juntos? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, e tudo quanto sucede é vaidade. Atenção, você adolescente jovem, preste atenção agora, o conselho, vamos lá? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda por caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que em todas estas coisas, ou de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Portanto, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são o quê? Vaidade. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, lida, que já fala aos nossos corações, que já transmite graça à nossa mente. Muito obrigado porque o Senhor também dá interpretações, a compreensão correta, dá ouvidos para ouvir, coração como uma terra fértil para receber a semente da palavra e a possibilidade de frutificarmos. Que a palavra dessa noite traga esses frutos que precisamos para as áreas todas da nossa vida e que te glorifiquemos através de vivenciá-los em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O que dissemos? Que essa pregação vai falar sobre planos e projetos futuros que vão servir para esse ano, para o restante de nossas vidas, planos materiais, seculares, associados com o aspecto espiritual. Esse livro de Eclesiastes, ele é importante nós compreendermos. Há palavras nele
que aparentemente pode deixar-nos em algum conflito. Esse livro traz conselhos inspirados pelo Espírito Santo, através do rei Salomão. Segundo a Bíblia relata, Salomão recebeu de Deus a capacitação, você lembra, de ser o mais sábio e entendido dentre os homens. E também ele recebeu a capacitação de se tornar o homem mais bem-sucedido financeiramente, como nenhum outro haverá. É importante. No presente século nós temos homens bem-sucedidos que acumulam aí, estão na lista dos bilionários. E a imprensa, as revistas especializadas, querem saber como chegaram a essas fortunas. Salomão, ele foi esse homem bem-sucedido financeiramente, então ele tem conselho para mim e para você. Salomão teve experiências em tantas coisas que não se pode enumerar os seus escritos. Ele foi um homem de realizações. Teve um momento também de queda, devido a ser ele um pecador como todos os demais homens. E apesar de sua sabedoria, Salomão demonstra essa sua condição pecaminosa e comete muitos erros durante a sua vida e durante o seu reinado. O maior erro que Salomão cometeu, prevenido por Deus e ele não deu ouvidos, foi casar-se com muitas mulheres e ter muitas concubinas. Grande parte delas apenas um casamento diplomático, no qual ele recebia uma filha de um rei ou um príncipe para ter uma aliança com a nação daquele povo. A Bíblia, a palavra de Deus, afirma que essas mulheres fizeram Salomão pecar, pois o convenceram a construir templos pagãos, idólatras, para que elas pudessem adorar os seus ídolos, os seus deuses. E a Bíblia diz que o Senhor puniu a Salomão, permitindo que Israel fosse atacado por todos os lados, e apesar do reino não ter sido destruído durante a vida de Salomão, logo após a sua morte, o seu filho sucessor viu o reino dividido. Além de não contar com a aprovação de Deus quanto às suas falhas e pecados humanos, e de ser corrigido como todos os mortais, e assim Deus determinou, a palavra demonstra que as permissões de Deus na vida de Salomão serviram para que ele obtivesse conhecimento, entendimento e sabedoria para, inspirado pelo Espírito Santo, escrever 3 livros bíblicos. Provérbios é um deles, que tem provérbios de algumas outras pessoas. E voltando àquela menção que fizemos sobre a vida, vamos dizer, afetiva, sentimental, no livro de Eclesiastes, Salomão exalta, depois de passar por essas experiências mencionadas, ele exalta o amor por uma só mulher. E a possibilidade abençoadora de dedicar-se a ela todo o amor do mundo e de ser correspondido da mesma maneira. Ele denota isso no livro de Cantares, dizendo que ele realmente entendeu isso, que o melhor era ter uma mulher, focar, ter esse alvo e viver a vida que Deus planejou, sendo correspondido da mesma maneira. A palavra mostra também, no livro de Provérbios, o Espírito Santo usando Salomão para trazer conselhos práticos de sabedoria, que podem fazer bem-sucedido aquele e aquela que os praticarem. Devemos ler Provérbios e meditar e aplicar os princípios que ali estão. Nesse livro de Eclesiastes, a palavra mostra Salomão meio que exprimindo as suas culpas, a culpa que ele sentia pelas decisões erradas, os conflitos que ele passava, e aponta para a volta ao caminho daquele que termina seus dias como um pregador. Ele começa Eclesiastes dizendo, eu o pregador. Se você parar aí, volta comigo no capítulo 1, vou pedir a projeção também. Capítulo 1, ele está dizendo, palavra do, o que está escrito aí? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, ele próprio. Então, nesse livro, ele mostra que ele termina seus dias como um pregador da palavra, e nesse livro também de Eclesiastes, ele afirma a sua descoberta e um conceito final sobre a dinâmica da vida humana.
esse homem, esse pregador, no capítulo 1 que nós estamos lendo, ele afirma, versículo 2, olha comigo aí, vaidade de, vamos lá juntos? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade debaixo do sol. E aí ele vai dizer, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele continua falando de uma eterna mesmice, preste atenção, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para onde? Para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são o quê? Canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Pare aqui, pense comigo. Em 28 versículos, Salomão está falando de tudo que se vive como uma vaidade de vaidades. A palavra aparece 35 vezes nesse livro, vaidade ou vaidades. Vaidade significa o quê? A vaidade de arrumar, de olhar no espelho, como nós fazemos antes de vir para o culto, né? Arrumar o cabelo, arrumar aí as irmãs a sobrancelha, tem até irmãos também que preocupam de arrumar a sobrancelha, né? Ajeitar-se, olhar de novo, porque a gente olha no espelho, depois esquece como é que estava, e volta para olhar de novo, para dar um retoque, não é assim? Será que é essa vaidade que ele está dizendo? Não. O termo bíblico quer dizer vaidade no sentido de algo passageiro, como um vapor, como um fôlego, algo que não permanece. Tudo que nós estamos vivendo é algo que não vai permanecer, algo que vai passar, algo que vai dissipar ao longo da caminhada. E um dia não fará sentido algum para nós, no sentido humano, normal e natural. E este homem pregador, ele escreve ainda como um desabafo. Eclesiastes 1,14, olha comigo aí, o que ele está dizendo? Ele fala, atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era o quê? Vaidade e o que mais? Correr atrás do vento, correndo atrás do vento, correndo atrás do vento. Correr atrás do vento é uma expressão que aparece 9 vezes nesse livro, a partir da consideração de várias situações que todos nós vivenciamos, e que ao final, em si mesmas, são como essa neblina, um valor que desvanece, que desaparece. Não poderíamos até pensar ou reconsiderar a pregação sobre planos e propósitos, projetos futuros, porque de que adianta? Tudo é vaidade de vaidades, tudo é correr atrás do vento. Então para que eu vou fazer plano? Para que eu vou fazer projeto para o futuro? Adiantaria nos preocuparmos com estudar, passar no vestibular, enfrentar tantas dificuldades para obter a formação, a colação de grau e a capacitação para exercer uma profissão? Adiantaria jovens qualificar, graduar, trabalhar? Adiantaria, irmãos e irmãs, plantar, colher, negociar, edificar, procurar estabilizar materialmente e até mesmo se capitalizar, constituir família, gerar filhos e continuar nesse ciclo? Se tudo é vaidade de vaidades? Se afinal ele declarou que ele descobriu que tudo é correr atrás do vento? O ensino bíblico é que tudo isso, preste atenção você que está comigo assistindo pela internet, tudo isso vivenciado com a finalidade nessas realizações humanas, torna-se mesmo correr atrás do vento, e vaidade de vaidades, no sentido de que vai passar, não vai permanecer, e não vai trazer
a realização verdadeira para o ser humano. Tudo que nós almejarmos vivenciar aqui na terra, tudo terá um fim no dia em que Deus permitir que seja tirado o nosso fôlego de vida. Olhe comigo Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 a 26, olha comigo aí. Ele fala que nada há melhor para o homem, 2:24, nada há melhor para o homem do que, fala comigo, 3 verbos aí, comer, beber e fazer, que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso vem da mão de Deus. Por quê? Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Verdadeiramente, ele quer dizer aqui. E aí no versículo 26 ele fala, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador Deus dá o quê? Trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. E ele viu que nisso também há o quê? Vaidade, correr atrás do vento. Pessoas que vivem lutando, esforçando, tentando ajuntar e amontoar, sem Deus na sua vida, sem o propósito de ter a glória para Deus no que faz, está juntando para deixar para outros, e isso traz inclusive um conflito para a mente desse pregador. Versículo 17 do capítulo 2, olha comigo aí, ele fala, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Estou trabalhando, lutando, amontoando, correndo, e vou um dia passar e vou deixar para outro. Vou deixar para quem vem depois de mim. Trouxe para ele conflito na alma. Aí, ele, convertido ao Senhor como um pregador, traz conselhos. E eu quero, a partir daqui, falar nesse tema. Conselhos do pregador para quem vive em temor. Você pode repetir comigo? Conselhos do pregador. Repeta após mim. Conselhos do pregador para quem vive em temor. Quem vive sem temor não vai resolver nada. Vai ser vaidade, correr atrás do vento. Quem vive em temor vai ter benefícios a partir das descobertas desse pregador, desse homem de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, vai lá para o capítulo 11, e está pertinho, capítulo 12, olha comigo, capítulo 11 você vai voltar, para nós passarmos para a nossa meditação dentro do tema. No capítulo 12, os 2 últimos versículos do livro, o que é que está escrito aí? Você pode ler comigo, meu irmão, minha irmã? Eclesiastes 12, 13 e 14, os versículos. De tudo que se tem ouvido, a suma ou o resumo é, qual é o resumo? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o quê? Dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam o quê? Boas, quer sejam más. De tudo que se tem ouvido, o resumo que eu aprendi, diz o pregador, sábio diante de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, o resumo é temer a Deus. Temer a Deus e fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. É um dever de todo homem, de todo ser humano. Aí, meu irmão, tudo que nós vivenciarmos dentro dessa compreensão, quando nós entendemos essa verdade, haverá um sentido na vida. A Bíblia diz para nós que devemos viver para glorificar a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, para amar o nosso próximo e para servir o nosso próximo. Quando entendemos isso, nós teremos a compreensão correta, passaremos a enxergar essa dinâmica maravilhosa do viver, dentro desse propósito correto para todas as coisas, e vamos vivenciando
algo maravilhoso a cada dia, e aí a nossa vida, já disse e repito, não será mais vaidade, nem correr atrás do vento. E aí poderemos absorver os ensinos da própria palavra, e inclusive de Eclesiastes, para fazer os planos e batalhar por um futuro melhor e mais adequado. Você já sentou e fez planos para o ano? Dia desses, uma pessoa, um irmão de outra denominação, de outra igreja, conhecido, me abordou preocupado com o que está acontecendo no país, como vai ser o país, que as coisas vão ficar difíceis, e eu disse, meu irmão, eu estou confiando que Deus vai cuidar. Deus não cuidou até hoje? Ué, será que Deus perdeu o controle? E fomos conversando e falando da palavra, por fim ele foi mudando o pensamento, e ele foi me compartilhar, inclusive, das dificuldades que ele está tendo financeiras, e ele admitiu que as dificuldades é porque ele não estava conseguindo administrar bem a sua vida material financeira. Meu irmão, minha irmã, eu perguntei para ele, você já fez planos de vencer essa dificuldade? Você já sentou com a sua esposa, colocou no papel todas as dívidas, colocou o seu ganho, quanto você precisa para sobreviver e quanto você pode usar para amortizar? E lá, pastor, mas eu tenho uma dificuldade, porque se eu não fizer uma dívida, eu acho que para comprar alguma coisa, acho que eu não estou conseguindo fazer nada, eu fico com medo de eu não fazer a dívida, não comprar, e depois eu não conseguir nada e ficar devendo do mesmo jeito. Falei, você tem que vencer a sua ansiedade nisso aí. Dei vários conselhos para ele, ele agradeceu depois. Eu falei, você coloque, faça um plano, senta e faz esse plano para o seu ano de 2023, para o futuro da sua vida, para você ter um futuro melhor. Na área material, financeira, porque na área espiritual, ele fala, ele conta versículos da palavra, passagens bíblicas, que o animam. Eu notei que ele estava até bem, no sentido espiritual, mas materialmente falando, ele está em luta, em dificuldade, em angústia, e aí já começa a extrapolar, porque ele está em problema, ele acha que o país já vai ser pior, que a vida vai ser pior, que o ano vai ser ruim. Temos essa tendência. Você está fazendo planos e se preparando para um ano melhor, para um futuro melhor? Você está preparado para a realidade da vida, que se apresenta dia após dia e se desenvolve no decorrer desse ano novo? Primeiro que o pregador nos ensina aqui, meu irmão, minha irmã, e nós já falamos, é resolver e vencer esse conflito sobre o sentido da vida, as aparentes contradições. Crente também sofre, crente também fica doente, crente também pega Covid, dengue, chikungunya, zika vírus. Pronto. Eu brinco que eu tive 2 vezes dengue, eu tive 2 vezes Covid, eu tive chikungunya. Todas as vezes eu peguei junto com Silvana, eu e ela, uma só carne. Só zika vírus que quando eu peguei ela não pegou, graças a Deus. Só. Chikungunya para mim foi pior do que todas, até hoje. Não quero para ninguém. Quem teve aqui sabe que o negócio da brincadeira. Como dói. Crente também passa por isso, meu irmão, minha irmã. Crente também passa por dificuldade material financeira, ou você acha que não? Resolva esse conflito. Resolva o conflito de, não adianta nada ficar correndo, lutando. Resolva o conflito. Entenda que, tendo um propósito de Deus, você vai lutar, vai vencer, vai alcançar algo, vai projetar, vai esforçar, vai batalhar para ter resultados, para a glória dEle, não para a sua vaidade. Primeiro conselho é esse: resolva esse conflito. Você tem sim que levantar, batalhar, lutar, tem que se mover, tem que projetar, tem que planejar, tem que sonhar. Alguns sonhos e projetos não vão se realizar, lembra disso, não fique em conflito. Você sonha, projeta, planeja, não deu certo, esforçou, colocou na mão de Deus, depois agradece e faça outro plano. E continue lutando, continue batalhando, não desista, não desanime. Segundo conselho que ele nos dá aqui, é um conselho que vai nos fazer semear para colher materialmente, que é algo que mexe conosco, né? Diz que é a parte mais sensível do ser humano, principalmente na nossa cultura, a parte mais sensível é o quê? É o bolso. Dizem que é, né? A parte mais sensível do brasileiro é o bolso.
Quando mexe no bolso, a gente fica mais, assim, ativo, aceso. E eu creio que todos nós desejamos ter um futuro material melhor. Quem sabe você que está me ouvindo, você que está aqui nessa noite, tem como alvo ter um negócio próprio. Quem sabe você tem um alvo nesse ano de mudar de profissão ou tornar a sua profissão mais rentável, com melhores ganhos. Quem sabe seu alvo é aquele daquele irmão que eu mencionei, que é vencer as dívidas, sair das dívidas, ter alguma sobra para reserva de emergência ou para investimentos. A Bíblia mostra e traz essa boa notícia que Deus se preocupa, se importa com nossos planos materiais, com nossas finanças, que Ele se dispõe a abençoar os nossos propósitos também materialmente falando. Precisamos manter a humildade de saber que nós dependemos de Deus para o nosso sustento. E que o mais importante é ter o Senhor do que os bens materiais. Mas também devemos estar cientes de que nós podemos sim ter a esperança de atravessar um ano e anos com melhores condições materiais, de sobressair em alvos e propósitos financeiros e sendo abençoados, nos tornarmos também abençoadores. Então nesse sentido eu te alerto, seja diligente e não seja pessimista. Não comece a olhar as dificuldades da caminhada como barreiras intransponíveis, como algo que vai te forçar mais para baixo e tirar mais a sua força. Não, por favor. A Bíblia diz aqui no trecho que nós vemos, lança o teu pão sobre as águas. A ilustração bem clara aqui é a respeito do comércio marítimo daquele tempo. A Bíblia diz que o rei Salomão mantinha com outras nações comércios. Navios saíam carregados com mercadorias, voltavam carregados de outras necessárias. Havia o quê? Perigos dos mares, tempestades, piratas, riscos variados. 2 Crônicas, projeta para nós 2 versículos aí, 8:18, diz que Irão, um outro rei, por intermédio de seus servos, enviou para Salomão navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir. Quem já ouviu falar do ouro refinado de Ofir? A Bíblia fala, foram a Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. 2 Crônicas 9:21 diz que o rei, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão, de 3 em 3 anos, e voltavam os navios de Tarsis trazendo o quê? Ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Compra, vende, negocia, vai, pega o ônibus lá e vai fazer compra fora, traz, vende, revende, recebe, compra de novo. Lança o teu pão sobre as águas, meu irmão, minha irmã. Batalhe, esforce, estude, se prepare, essa é a palavra. Para atingir o propósito materialmente, sem conflito. Se Deus te abençoar financeiramente, te fizer prosperar, te fizer enriquecer da maneira boa, correta, que Ele diz que não acrescenta dores, alegre, sirva a Ele, glorifique a Ele. Não fica com medo de ganhar, de ser abençoado e abençoada, não. De almejar algo melhor, não. De sonhar com algo melhor, não. Só não seja aquele otimista exagerado também que acha que vai começar a pensar e sonhar e as coisas já vão acontecer e depois vem frustrações. Mas saiba que tudo tem um preço. Lança o teu pão sobre as águas também ilustra o costume dos povos egípcios de jogarem sementes de cereais sobre as águas do rio Nilo. Em tempo de quê? De cheias, de transbordamento, quando as enchentes invadiam terrenos e casas. Parecia algo insensato, infrutífero, que estava sendo uma perda de tempo e de recurso. Porém, historiadores contam para nós, quando as águas baixavam, as sementes que ficavam soterradas, esquecidas, começavam a germinar no devido tempo e vinham uma farta colheita. Lança o teu pão sobre as águas. Você está lutando, aparentemente nada está mudando, hoje não consertou nada, não melhorou nada, não brotou nada, não prosperou nada. Lança o pão sobre as águas e dependa do Senhor, humilde dependência dEle. Os comentaristas bíblicos dizem que o povo de Deus também experimentou essa bênção no seco deserto do Negueb. Em tempos determinados, esse deserto recebia as torrentes, as chuvas torrenciais,
as inundações, e depois produzia uma rica flora e fauna, e a mesma condição de produtividade das sementes lançadas sobre as águas. Quem lançava sementes sobre as águas? Quem era diligente, quem era esperançoso, quem semeava e colhia depois abundantemente. Aquele que ficasse pessimista, olhando para as dificuldades, fugiria da luta, desanimaria. O preguiçoso, diz a Bíblia, desejaria, mas não agiria e não teria. Quem não tivesse fé, confiança, humilde dependência de Deus, não semeava e, consequentemente, não colhia. Por isso que ele diz claramente: quem somente observa o vento, nunca semeará. Quem fica olhando as dificuldades, não vai dar um passo adiante, não vai lutar, não vai esforçar. Quem somente observa as nuvens, nunca colherá. Quinta-feira ouvimos um testemunho maravilhoso de uma pessoa pela qual estávamos orando, e nós falamos aqui, não foi nossa oração, foi a bênção do Senhor. Mas ela veio testemunhar que ela foi curada de um câncer de mama, e depois do câncer de mama descobriu um câncer de tireoide, e ela sentiu queimar no coração de vir dar o testemunho na frente da igreja. E ela disse na frente da igreja que agradecia a Deus pela luta, pela batalha que ela passou, e porque através disto, ela que pensava que conhecia a Deus, descobriu que não conhecia de verdade, e que a partir daquele tempo que ela começou a buscar o Senhor, foi a palavra que ela usou várias vezes, eu comecei a buscar o Senhor, e eu agora descobri quem é verdadeiramente o Senhor. Vem a enfermidade, vem a luta, batalha, esforça, não é para se entregar, não é para desanimar. Vou ter que passar por um tratamento por isso, vamos lutar, vamos esforçar, vamos cuidar, porque Deus tem para nós respostas e bênçãos no decorrer dessa trajetória. Tem pessoas que nós vamos conviver, que nós podemos alcançar, de acordo com a vontade, a bondade, a misericórdia de Deus, mas se você e eu ficarmos olhando as dificuldades, nós não vamos dar o passo, nós vamos travar, e não vamos ter a possibilidade de vencer. Amém, igreja? Será sempre difícil plantar e colher, lutar e vencer. Sempre enfrentaremos lutas, dificuldades, aflições que podem tentar tirar essa nossa capacidade de dias melhores. Mas nós devemos confiar mesmo em meio às crises, às revoltas, às tribulações. Devemos confiar. O Senhor nos diz nessa noite: lança o teu pão sobre as águas, semeia, confia. Não fique olhando dificuldade, não fique aceitando derrotas, não deixe que a sua mente seja introjetada por pensamentos desanimadores, negativistas. Lute, esforce, semeia pela manhã a tua semente, e de tarde não repousa a tua mão. E principalmente, confie no Senhor. Você não sabe qual da semente prosperará. Deus, Ele pode estender a mão e fazer germinar a semente. Ele é quem dá pão ao que semeia, Ele é que faz prosperar, Ele é aquele que dá paz ao seu povo. E um alerta que eu já quero deixar sempre: não pense, novamente repito, que tudo virá tão facilmente. Por isso, dispõe o seu coração para perseverar. Não fique esperando que as coisas aconteçam naturalmente. Eu vou já plantando e vou colhendo. Não, tem o processo natural. Deus está agindo, Deus está trabalhando, e você precisa ter paciência, perseverança, precisa lidar com as ansiedades naturais da caminhada. E entenda, meu irmão, minha irmã, que esse método natural de Deus, que nós trabalhemos, que estejamos semeando, plantando, regando, atendendo bem, prestando bom serviço, procurando ser justo, procurando ser honesto, ser bons funcionários, bons patrões, ser zelosos com o que Deus nos der. Esse método natural pode demorar a colher a bênção, mas ele será coroado de bom êxito. Amém ou não? Deus também nos ensina na Bíblia que nós devemos ser econômicos, não esbanjar os bens que Ele nos conceder, que nós devemos procurar guardar o que for possível, ter alguma reserva, o que for possível. Só posso tanto, então vou poupar tanto, vou reservar tanto. Porque pode chegar a hora que você vai investir em algo bom, produtivo, ou pode chegar a hora que você precisará dessa reserva previdente para alguma emergência. E qual é melhor, você ter uma reserva de emergência para aplicar em algo que você precisa, ou você precisar fazer uma dívida, correr atrás, pedir emprestado? Seja prudente, seja previdente.
Eclesiastes 9, versículo 10. Olha comigo aí. Quase todos agora no livro de Eclesiastes. Só 2 citações que foram em Crônicas. Mas tudo em livro de Eclesiastes. Palavra e conselho do pregador. Tudo quanto, leia comigo. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Devemos pedir a Deus sabedoria, saúde e inteligência. Devemos buscar, meu irmão, minha irmã, trabalhar conforme as forças que Ele nos dá, a inteligência e sabedoria que Ele nos dá. Devemos buscar essa humildade que nós falamos, a dependência, e também ser fiéis a Ele, devolvendo o dízimo que lhe cabe, trazendo ofertas com alegria. Participar dessa parte que a Bíblia fala que é também algo abençoador e que através disto, dessa fidelidade, Deus fala que abrirá a janela do céu e promoverá uma bênção que produza maior abastança. Eu creio nessa verdade. Eu me esforço pela graça de Deus para ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque tem uma promessa de bênção. Eu não fico cobrando, reivindicando, não, mas é natural, é um processo natural. É do dia para a noite, você vai ser fiel esse mês que vem você ganha muito mais. Não, talvez não, pode ser que Deus age assim num momento ou outro. Mas é algo natural e algo que vai, através da persistência, trazendo a bênção e a vitória. Com todos os outros conceitos agregados. A colheita virá. Está prometida por Ele, no devido tempo. Vamos receber da forma correta e abençoadora. Tenho certeza que você já experimentou muitas bênçãos. E você pode dizer comigo, eu quero estar preparado para um bom futuro na minha vida material, na minha vida financeira. Queira, meu irmão, minha irmã, queira. Não entrega os pontos, não desanima, não. Lute, batalhe, você vai conseguir. Já foi mencionado no início da pregação, que era sobre planos e projeto futuro, no aspecto o quê? Material, associado com o aspecto espiritual. Então vamos finalizar o último tópico aqui, é falar sobre semear para colher espiritualmente. Isso aqui é precioso para mim e para você, você que me ouve, você que está aqui como visitante, você que está ouvindo essa palavra, abra os seus ouvidos e abra o seu coração para recebê-la. Esse texto aparentemente está falando para nós só de questões materiais. Apresenta sentimentos importantes quanto ao nosso futuro espiritual também. Primeiro aqui, nós estamos vivos e saudáveis. Hoje, graças a Deus. Isso significa que podemos automaticamente confiar que nós estaremos vivos e saudáveis até os 100 e tanto, 200 anos? A Bíblia diz aqui para mim e para você que ainda que o homem viva muitos anos, regozije em todos eles, deve lembrar contudo que há dia de trevas. Haverá dias de trevas. Isso é entendido pelos comentaristas como o momento de partir da luz aqui dessa vida, a luz do sol não ser vista mais, se apagar. Os olhos se fecharem, os sentimentos forem afetados de maneira que nós não tenhamos mais contato com essa existência aqui. É o momento de Deus nos levar, de partir, de sermos levados pelo Senhor, de sermos cortados da terra dos viventes, de termos o nome lembrado apenas em referências, talvez receber alguma homenagem pós-mortem, causar alguma influência benéfica para os que ficam, mas de modo geral, ficará apenas na lembrança. Todos partiremos um dia. Todos teremos um encontro de prestação de contas com o Senhor. Todos temos um dia marcado onde o fogo de vida será tirado. A nossa alma será separada do corpo. O corpo tornará ao pó de onde veio. O espírito voltará para Deus que o criou. E então receberemos o que tivermos feito por meio do corpo. É o que a Bíblia diz. No versículo 3 há uma máxima expressão disto, quando afirma que nuvens estando cheias, derrama o quê? Aguaceiro sobre a terra. E diz aqui, nesse versículo 3, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Aguaceiros, enchentes, inundações, nós ouvimos depois, morreram tantas pessoas na chuva, ou na chuva, através da enchente, da inundação. Árvores que caem para um lado e lá ficam. A Bíblia está usando essa ilustração aqui para falar de algo espiritual que eu e você devemos
perceber a analogia. Como árvores nós seremos cortados, e na condição em que cada um partir, nessa condição permanecerá. Por isso que eu quero alertar, meu irmão, minha irmã, quanto a semear para colher espiritualmente. Você que me ouve, me assiste. Hebreus 9, 27, a cada um foi dado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então é importante semear adequadamente, corretamente, pensando no futuro espiritual. No futuro material, já tomamos conhecimento, já fomos alertados, estimulados. É importante, é a vida real. Mas não deixar de lembrar do futuro espiritual. Não deixar de estar preparado, preparada. Porque eu e você não sabemos o dia e nem a hora. Não queremos ir logo, mas temos que estar preparados para ir hoje ainda. Se Deus nos chamar, hoje ainda. A importância dessa memória, dessa atitude, deste alvo precioso na nossa caminhada. Lembremos a nós mesmos e a todos que não há escolha depois da morte. A Bíblia mostra que não há segunda chance. Não há possibilidade de mudança da condição espiritual. Precisamos estar sempre com os corações quebrantados, reconhecendo nossas falhas, confessando, pedindo perdão, crendo, nos convertendo dos maus caminhos. Precisamos manter o nosso coração, ou no nosso coração, essa fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E com a humilde esperança, confessá-lo como o único Senhor e Salvador. Precisamos cumprir os requisitos da aliança com Deus. A Bíblia diz: todo o que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Este é um ano de você pensar, de você providenciar essa parte, se preparar, ser ensinado e confirmar a aliança com Deus pelo batismo. Você que não recebeu o batismo bíblico, evangélico ainda, batismo cristão, não é que o batismo vai te salvar, perdoar pecado, nós sabemos, mas vai confirmar a aliança que você tem no coração. Prepare, inscreva-se, nos procure, para nós começarmos nessa caminhada, confirmarmos a aliança com Deus, cumprimos os requisitos da aliança. Quem morrer na condição de preparado espiritualmente, será salvo. Quem partir dessa vida na condição de não preparado, será condenado a enfrentar o juízo. Quem não crê será o quê que a Bíblia diz? Condenado. O juízo virá no inevitável dia do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, esse é o tempo, é o dia, é a noite, é o início de semana, adequado para nós estarmos pensando e preparando dia após dia. Volta aí comigo em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. O que ele diz para nós aí? Em todo tempo, sejam o quê? Alvas as tuas vestes, e jamais falte o quê? O óleo sobre a sua cabeça. Santidade. Vestes alvas quer dizer santidade. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Se nós andamos no caminho da santidade, da santificação, esforçando, batalhando, nós vamos pecar menos, errar menos, ter menos coisa para tratar com o Senhor, e o que tiver, trata, peça perdão, confesse e receba a vitória. Mas andando com as alvas vestes, ou com as vestes alvas, nós podemos produzir mais e melhor, podemos semear mais e melhor, colher mais e melhor. Mantenham-se preparados espiritualmente, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O óleo fala da unção, do poder do Espírito Santo derramado sobre a cabeça do sacerdote, que escorre sobre a sua barba, as orlas das suas vestes. A unção e o poder do Espírito, nunca falte essa unção, esse óleo, essa presença em sua vida. Todo dia, em todo tempo, santidade, santificação, unção do Espírito, meu irmão, minha irmã, vai fazer a diferença para o que nós vamos falar agora. Mantenha-se preparado nesse ano e durante o restante da sua vida. Esse rei Salomão, importante, poderoso, riquíssimo, era a autoridade máxima da nação inteira, e mesmo com seus desvios e tantos erros, ele chega à conclusão que ele devia se preocupar com isso.
Ele reconhece que viver apenas voltado para a vida aqui na terra era o quê? Viver em vaidades de vaidades, era como correr atrás do vento, de nada adiantaria no final de tudo. Mas quem chegasse ao final da vida como ele chegou, reconhecendo que o principal é o quê? O fim, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quem assim procedesse, receberia a bênção espiritual que devia ser o alvo e foco de todos. Ele encerra o capítulo que nós lemos, capítulo 11, os 2 últimos versículos, falando para quem? Para a mocidade. Atenção, moço e moça, é para você essa palavra especialmente. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o seu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos aí de esforçar, de lutar, de ter ali, praticar esporte, de ter momento de lazer, de ter alegria na companhia dos irmãos. Ande por caminho que satisfaz o teu coração, que agrada os teus olhos, mas cuidado com o que você está olhando, cuidado com o que você está focando, cuidado com aquilo que você está fazendo que seja a sua satisfação. Por quê? De todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então afasta, ó o conselho, afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a primavera, a juventude aliás e a primavera da vida são vaidade. Se não for vivenciada para Deus, se você não for voltado para Deus, sua vida será apenas uma vaidade. A futilidade das redes sociais, a futilidade da vida, aparentemente alegre, as fotos publicadas, no final das contas não resolvem nada, se a pessoa não tiver Deus, não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter o regozijo verdadeiro no seu coração. Esse é o alerta do pregador. Até parece que ele estava enxergando o tempo moderno, da pós-modernidade, da internet, da rede social. Cuidado, jovem, cuidado, moço e moça, adolescente, cuidado, esteja preparado. Quem chegar ao fim da vida, como ele chega aqui, convertido, voltado para o Senhor, quem estiver preparado espiritualmente, estará com o Senhor para sempre. E quem está preparado, semeando espiritualmente, tem que pensar em outra coisa. Lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 e ainda com 8. Semeia a tua semente pela manhã e à tarde não repouse a sua mão. Fala de quê também, meu irmão, minha irmã? Fala de semear semente espiritual, de anunciar o evangelho das boas novas da salvação. Fala de testemunhar do Senhor, levando salvação a povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Lançar o pão sobre as águas tem essa conotação espiritual de levar a palavra para lugares distantes, onde naquele tempo precisava, ou se precisava, embarcar em um navio. Hoje, tomar aviões, navios também, para semear a palavra em outras terras. Fala de cumprirmos a missão. A igreja não pode ficar só satisfeita de ter uma prosperidade material, de estar pronto espiritualmente, mas a igreja precisa preocupar de trazer outros para a sua caminhada. Conselho do pregador: vai repartindo esse pão espiritual, vai repartindo essa palavra, vai semeando a palavra, porque você pode não colher o fruto agora, pode ter frustração de não ver a pessoa decidindo agora, mas um dia, o Senhor traz aquele fruto que a semente semeada atingiu, germinou, ficou lá incrustada por um tempo. Nós já vimos tantos e tantos testemunhos de pessoas que anos depois de ter ouvido a palavra, criancinha ouviu a palavra, lá na adolescência, na juventude, ou talvez até na vida madura, puderam crer e aceitar o Senhor. Portanto, semeia essa palavra, reparte essa palavra na sua família, reparte essa palavra no seu trabalho, reparte essa palavra na escola, na universidade, na faculdade, reparte essa palavra por onde você passar. Reparte com 7 e ainda com 8, lança o pão sobre as águas e semeia a semente pela manhã, à tarde não repousa a mão. Ele, o nosso Deus, sabe quem vai aceitar, quem vai crer. E no devido tempo, nós veremos frutos do nosso trabalho. Se não vermos aqui, como diz o irmão, veremos lá na glória. E para a glória dele. Amém? Finalizando.
testemunhe, transmita a palavra e ore pelas pessoas. Dobre o joelho e clame para que Deus salve pessoas que você quer ver salvas. Você almeja viver em paz e sem conflitos quanto à dinâmica da vida? Almeja ou não? Quero entender esses negócios aí, porque o mundo está doido, está louco, está insensato. Nós não podemos andar segundo o curso do mundo, não, porque senão a gente endoida também. Nossos pensamentos humanos são afetados, a Bíblia fala, pelo nosso coração que é desesperadamente corrupto. Por isso nós não podemos seguir o curso do pensamento. A Bíblia diz, andavam segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Você quer viver dias de paz e sem conflito quanto à dinâmica da vida? Ainda que as águas transtornem, tumulteiem, os montes se lancem no seio dos mares, eu estou confiando em quem? No Senhor. Mudam governos, mudam pessoas, revoltas acontecem, problemas acontecem, economia afetada de um jeito ou de outro. Eu estou confiando no Senhor, não no homem. Quem me poderá fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Quem pode impedir-nos de caminhar, de colher, de semear a palavra, de ver vidas salvas? Você deseja semear adequadamente para colher bons frutos materialmente? Materialmente, financeiramente, deseja? Aprendeu como é que tem que fazer? Diligência, humildade, dependência de Deus, fidelidade. Deseja, almeja o principal, que é colher o fruto espiritual? Manter esse caminho de salvação da alma e outros frutos para o Senhor, vendo outras vidas salvas? Almeja isso?